Sabemos que Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e desde então está assentado à direita do trono do Pai. No momento, Pai e Filho compartilham do mesmo trono, o trono do Pai. Só que Jesus recebeu do Pai a promessa de que um dia herdaria um trono que fosse dele, ou seja, do próprio Filho. Em Salmos 110, verso 1, o Pai diz ao Filho: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Por que o Pai diz até? É porque Jesus ficará à direita dele até um certo momento, pois um dia o Filho se levantará para a segunda vinda. Daí, Jesus vem e com o sopro de sua boca destruirá todo o exército do anticristo na batalha do Armagedon. Então, aprisionará Satanás e seus demônios por 1000 anos, e agora sim vai assumir o seu trono. Qual? Aquele trono que lhe foi prometido, conforme consta nos profetas do Antigo Testamento. Você lembra quando o anjo foi anunciar a Maria que ela estava grávida de Jesus? O anjo lhe disse: o Senhor lhe dará o trono de seu pai, Davi. Viu? O trono prometido a Jesus é o de Davi. E onde era o trono de Davi? Davi reinou na Jerusalém terrena e os profetas anunciam que Jesus reinará no trono de Davi, ou seja, em Jerusalém. E nesse tempo, todos os povos da terra irão a Jerusalém adorá-lo. Apocalipse 20 revela que essa era corresponderá a um governo de 1000 anos sobre a terra. Apenas durante o milênio, o trono do Pai continua lá nos céus, mas o trono do Filho agora passou a estar aqui na terra. Acabado o período de 1000 anos, o trono do Pai descerá dos céus juntamente com a nova Jerusalém. Então a Jerusalém terrena será revestida de glória, pois a cidade celestial irá se acoplar a ela. Elas se fundirão. Então agora veremos os dois tronos, lado a lado, o trono do Pai e o trono do Filho. Agora sim, ficam dois tronos juntos. Isso se confirma em Apocalipse 22. Veja que depois que a cidade santa, a Nova Jerusalém, já desceu na terra em Apocalipse 21, João diz: o anjo me mostrou o rio da água viva que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus precisa ter o trono dele. Na era milenar, a promessa se cumprirá. Uma dica: o trono de Davi não era do céu. Davi reinou no trono na Jerusalém terrena. Muitos têm aversão de aceitar a literalidade dos profetas quando dizem que Jesus reinará em Jerusalém terrena. Isso é fruto de um pensamento do gnosticismo. Essa filosofia menospreza que a matéria seja vinculada à divindade, e isso inclui a ideia da terra, pois seria ela impura. Era justamente o gnosticismo que se recusava a aceitar a divindade de Jesus, só porque ele veio em carne, matéria seria impura. Basta ler Agostinho e verá que ele adota filosofias como pressuposto para dar aplicabilidade ao texto bíblico. Jerusalém celestial reconstruída? Os profetas dizem que Jerusalém será reconstruída para sempre. De qual Jerusalém está falando? Será que a Jerusalém celestial tem algum defeito que precisa ser reconstruída? Claro que não. Na celestial não há pecado, nunca houve nada destruído. É claro que está falando da Jerusalém terrena, que será reconstruída para sempre, porque agora Jesus assumiu seu trono. O trono de Davi era na terra. Zacarias 14:10. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada e nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Vemos a mesma profecia acima em Jeremias 31:3. São muitos textos dos profetas nesse sentido.
Irineu de Leão, um dos pais da Igreja dos primeiros séculos, combateu o gnosticismo e pregou a literalidade do reino messiânico, isto é, na terra. Essa era uma doutrina unânime nos primeiros séculos. No século V, Agostinho sintetizou uma fé que passou a ser crescente, após ter bebido do conceito gnóstico. Promulgou a interpretação simbólica do milênio, chamando a literalidade de fábulas ridículas. A literalidade do milênio, que ensina a derrota total e prisão total de Satanás, com essa filosofia simbólica, essa prisão passou a significar a diminuição do seu poder mediante a propagação do Evangelho. A glória do reino messiânico, daquele rei que chegará chegando e despojando o inimigo para tomar dele o governo da terra, passa a ser interpretado que reino já é agora. Jesus já o despojou na cruz e já reina em plenitude. Os que creem na literalidade do milênio creem sim que Jesus já venceu na cruz, mas isso não significa que não virá mais glória por aí. Bem, esses foram apenas acréscimos, mas o foco do texto em questão é: Jesus aguarda a promessa de herdar seu trono, onde ele reinará para sempre. Ele reina por 1000 anos, mas só que os 1000 anos são o início da eternidade. Ele reinará para sempre. Hoje ele está à destra do trono do Pai, mas ele voltará e reinará. Os santos virão com ele glória para assumir o governo com